Fala, meu povo, tô de volta e eu gostaria de fazer um vídeo para vocês falando sobre o dom de cura. Eu, como presbítero da igreja, gostaria de falar sobre isso para vocês, porque geralmente no ministério de presbítero, no presbitério, biblicamente, eles ministram cura. E aí, às vezes, você é um presbítero, você é um pastor e não sabe se tem o dom de curar. E até você missionária, independente do ministério, o dom ele é entregado para as pessoas em específico. Mas o presbítero ele tem um chamado. A Bíblia diz: se tem alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros. Olha só que interessante. E ele orará, e a oração da fé salvará o doente, e se lhe houver pecados, lhe serão perdoados. Está escrito isso lá na Bíblia. Então, o apóstolo Paulo ele fala assim, ó, que a uns com dons, o Espírito Santo vai dar uns para uns dons de curar. Ou seja, não é só um, há níveis de cura. E eu gostaria de falar para vocês uma experiência que eu tive, dentre várias experiências que eu tenho, sobre a cura. Ah, como você sabe, João, que Deus te deu o dom de curar? Porque não é todo mundo que vai ministrar. Então eu vou contar para vocês o sonho e vou falar a respeito do sonho, detalhar o que significa esse sonho para vocês verem sobre o dom de cura. Então olha só, eu sonhei que eu estava numa vigília, era um culto, estabelecimento, e as pessoas oravam por cura, mas as pessoas não estavam sendo curadas. Então eu gritava e falava: não vão entrar lá dentro dessa casa para orar mais. Vocês têm que orar com autoridade, vocês têm que determinar com autoridade. E vocês têm que se preparar, que no caso jejum e oração. Vocês têm que se preparar, não é orar de qualquer jeito. Então, um dos fatores é jejum e oração. Para operar no ministério de cura, precisa de jejum sim e de oração. Ah, eu só oro, não jejum. Vai ter dificuldade. Ah, mas Jesus falou que quando sair dessa terra, que não precisa de jejuar. Ele falou que não precisa de jejuar, mas quando ele saísse da terra, a noiva, que a igreja iria ter que jejuar sim. Então é bíblico. Há enfermidades que são espíritos malignos que precisam de sair. Mas não vem ao caso eu falar disso agora, tá? Aí nesse sonho, gente, olha só que interessante. Jesus aparecia na porta para mim quando eu falava que eu queria entrar lá dentro daquele estabelecimento para orar. E ele entrava, aí na hora que eu entrava não entrava mais ninguém, só eu e ele. E ali dentro daquela casa não tinha mais ninguém, só estava eu e ele me dava uma taça. O que ele me dava uma taça nas minhas mãos, vou ser bem breve para não enrolar esse vídeo, não ser extenso. Ele me entregava uma taça e eu começava a orar. Porque ele falava assim, eu olhava para ele e esperava ele orar. Ele virava para mim: pode orar. Aí ele ficava olhando para mim assim, Jesus. Aí eu pensava: meu Deus, Jesus mandando eu orar e ele só olhando para mim. E eu começava a orar, determinando. E com isso, fazia um redemoinho dentro da taça do vinho. Uma taça de vinho que ele me entregou na minha mão. Aí eu via que estava acontecendo aquilo, eu orava com mais veemência, mais fé, mais autoridade. E ali a taça girava com mais precisão, mais força. E ali era um milagre já para mim. Então ele virava para mim após aquela experiência com ele, ele falava assim: agora você vai entregar essa taça para a mulher e vai dizer para ela: você vai ser curado instantaneamente assim que você beber. Mas você vai dizer para a mulher assim que você quiser pegar da taça e beber, tá? Será na sua hora que você quiser. Resumindo, o que Jesus quis dizer com isso? A cura para alguns é instantâneo, porque a cura já está ali determinada para ser instantâneo. Mas há outras que a cura não vai ser instantânea, porque as pessoas não estão preparadas para receber a cura. Ah, mas não está escrito isso, João. Lá no Evangelho, vai dizer que Jesus não curou em alguns locais, em alguns lugares, porque a fé deles não cria, eles não tinham fé. Então Jesus não curou naquele lugar. Ah, Jesus tinha poder ou não tinha? Aí vocês vão ver que Jesus tinha. Se ele quisesse, mandar até 12 legiões de anjos, que é 6.000 a cada, multiplicado, vezes 12, imagina. É muito. Matava a terra inteira. Então, para vocês verem que Jesus tem essa autoridade, tem esse poder. E aí eu entregava a taça para a mulher, ela falava: não vou tomar agora. O que significa isso? Tem alguns que não vai ser curado instantaneamente. Porque a fé, porque a pessoa não está preparada para receber aquela cura. Então é algo que Deus me ensinou através desse sonho, tanto também como o ministério de cura, que Deus estava me entregando autoridade e me ensinando a ter autoridade sobre a cura, sobre as enfermidades e determinar a cura.
Ali eu virava pro meu pastor que aparecia no sonho e falava, ela vai ser curada instantaneamente. Só que me pesava na mente, será? E se ela não for curada? Eu vou passar vergonha. Que é o que acontece em alguns ministérios. Na experiência, quando você já tem experiência e está acostumado, você não tem mais esse medo. Você determina com fé e autoridade. Porque você sabe que aquele que te mandou, que te deu dom, vai fazer. Mas quando você está no início do seu ministério, você vai ter dúvidas. Será que se eu curar vai acontecer? Será que se eu não curar não vai acontecer? Vou contar rápido para vocês uma experiência que aconteceu comigo. Um dia eu falei dentro da minha casa, se aparecer um cadeirante aqui agora na rua, eu vou ministrar a cura nessa calçada. Pois quando eu saí na porta tinha um cadeirante, eu não tive coragem de ministrar a oração de cura por ele. Então isso é o desenvolvimento do ministério de cura. Eu contei para vocês sobre o dom. Alguns vai aparecer Jesus, que é um caso raro de aparecer Jesus, como aconteceu comigo. Mas pode acontecer de aparecer um pastor no sonho, pode aparecer um homem de Deus, uma mulher de Deus, um anjo, pode acontecer, tá? Não significa necessariamente que vai aparecer Jesus, como aconteceu comigo. E acontece em alguns sonhos. Isso é particularidade de cada pessoa. Alguns vão ver anjo durante toda a trajetória na caminhada ministerial, outros não vão ver. Eu costumo dizer, gente, que isso tem a ver com o nosso coração. Jesus, o Espírito Santo, os anjos, Deus ele sabe quem está preparado para ver, para ter esse tipo de experiência com anjo, demônio, ver um arcanjo. Não é todo mundo que vai ter essa experiência. Há uns incrédulos que não acreditam, não crê. E esses nunca vão ver. Porque as coisas de Deus, o mundo espiritual, é movido à fé. Primeiro que se você não crê, já pode ter certeza que já não vai acontecer por causa da sua incredulidade. Então é isso, espero que essa experiência tenha sido edificante, venha edificar muitos de vocês para conseguir um pouco entender como um ministério de cura pode ser despertado na vida de uma pessoa. Você pode ser revelado, às vezes você vai pôr a mão numa pessoa ali e ela vai ser curado. Tudo isso pode acontecer, mas um sonho é algo muito claro para vocês entenderem que muitas vezes Deus está te dando um dom de cura claramente. E quem sabe não seja um sonho maravilhoso como esse que eu tive, né? Que foi esse ano ainda. Eu já tive outros sonhos que eu posso contar outros relatos para vocês. Mas esse aqui foi uma das experiências que eu tive que cada vez que eu tenho uma experiência dessa com Jesus, eu